Dentro do jeitinho brasileiro, né, do abrasileirar a questão da tríplice coroa, qual foi a maior conquistada no futebol brasileiro aqui na década de 2000 para cá? Vamos pegar mais recente, né? Vamos colocar as opções aí para a gente estar trazendo a discussão aqui agora. São 5, né? De 2000 até 2021. Começou com o Cruzeiro, 2003, que faturou, assim como o Atlético, o estadual, a Copa do Brasil e o Brasileirão, tá ali no final. Teve o São Paulo de 2005, que ganhou o Paulistão, a Libertadores e o Mundial. O Flamengo, do Jesus, de 19, que faturou o Carioca, o Brasileiro e a Libertadores. O Palmeiras, de 2020, Paulistão, Libertadores e Copa do Brasil, né, com o Abel Ferreira. E o Galo agora, com o Mineiro, Brasileiro e também a Copa do Brasil. Estes são os 5, a gente pode colocar até, para não perder o fim da meada ali, o vínculo, o Bruninho está colocando aqui que ganhou 2 Libertadores no mesmo ano, né? O Palmeiras. É verdade, só que a Libertadores anterior é de 2020. Então, não dá para contar 2020 e 2021, né? Junto. Coloca de lado, assim, para a gente na tela, enquanto o André e o Toscano vão dar o voto deles aqui. Se der um empate alguma coisa, eu desempato. Vamos colocar em ordem de importância. Qual seria a quinta, na sua opinião, ali, em ordem de importância, André Cristino? Para mim, acho que... Deixa eu colar aqui mesmo, peraí. Eu acho que a quinta seria a do Palmeiras, 2020. Acho que tem a menor importância, sim, representatividade seria do Palmeiras. A do Palmeiras? 2020. Paulistão, Copa do Brasil e Libertadores. Você vai com o André ou não, Tosca? Se precisar, eu desempato. Não, nessa eu vou, tô junto. O Palmeiras, então, o quinto. Então, eliminado. O quarto agora, então. Para mim, o São Paulo é o quarto. Por mais que tenha um Mundial aí, mas acho que pelo que foi o título na temporada, o São Paulo seria o quarto. Sim. O Mundial, Paulistão, Libertadores? Sim, para mim o quarto. Pelo que representou na época, para o clube, no momento, eu acho que seria o quarto. Não é o primeiro, hein? Pois é, mas aí você está eliminando, não é isso? Eu estou eliminando o São Paulo da disputa aí. Pois é. E aí, Toscano? Pois é, não, aí eu já fico na dúvida aí, porque tem um detalhe que para mim é fundamental, é o seguinte: eu reputo o Campeonato Brasileiro como o mais importante. Então, se você tem aí uma trinca, né, para não ficar nem com tríplice nem com triplete, uma trinca de conquistas que não está, e nessa trinca não está presente o brasileiro, na minha opinião, eu excluo. Mas tem a Copa do Brasil, mas tem a Libertadores. Mas eu acho o brasileiro mais difícil até do que a Libertadores. Então, eu excluo as duas que não tem o brasileiro. Eu já até me antecipo, excluo duas. Então, São Paulo também. São Paulo você exclui. Pois é. Você está excluindo. Então, porque cada um define um parâmetro. Então tá. Né? Então eu vou do São Paulo de 2005 pela ausência do brasileiro. Então seria o quarto. Aí ficamos com Flamengo, Atlético e Cruzeiro. Uhum. Quem que é o terceiro em ordem de importância? O terceiro mais importante. Eu acho que é o Flamengo 2019. Que isso, gente? Vocês vão ficar malucos. Eu acho que é o Flamengo 2019. Não, peraí, você vai induzir o voto, Paulo Azeredo? Aí você tem direito ao voto depois, se você não concordar. Mas para mim é Flamengo 2019. Não, eu fico pensando aqui, por exemplo. Mas é porque... Eu vou trazer advogado do diabo aqui para vocês dois. Seu time ganhar um Mundial é pior do que ganhar uma Libertadores? Não, ganhar um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil? Eu não entendo isso, não. Não, é porque eu não estou olhando. Se a gente fosse colocar, fazer a conta assim, Paulista, estadual vale 1 ponto, Copa do Brasil vale 2 e tal, aí chegaria nessa conclusão sua. Mas para mim, eu estou analisando o impacto que esse título trouxe na época para aquela equipe. Exato. É isso que eu estou analisando. Eu também estou me pautando do momento que o clube vivia e o impacto que trouxe. A realidade do momento. Por exemplo, o Flamengo, para mim, é o terceiro, porque foi uma temporada que, por mais que os números tenham se destacado, o Flamengo fez um investimento altíssimo. E não foi só naquele ano. Vinha de vários investimentos altos, montando uma equipe, e aí calhou que o Jorge Jesus veio e... quase num passe de mágica, o Flamengo jogou de uma forma diferente. Mas foram muitos fatores para que isso acontecesse. Então, para mim, por isso, o Flamengo fica em terceiro. E você, Toscano?
Antes de mais nada, me permitam uma provocação, o programa é seu, mas o voto é nosso, tá? Não, pode votar, eu tô aqui para fazer às vezes de advogado, porque eu tô pensando aqui, se o clube ganhar uma Libertadores, um Mundial, que seja o outro lá, o Campeonato Paulista, gente, tudo bem, eu entendi a colocação do André aqui, ele tá colocando em ordem de importância pro time, mas existem vários parâmetros, né, para comparar isso, ordem de importância pro time, ordem de importância pro torcedor, né, eu tô olhando lá do torcedor, mas vai lá, Toscano. Exato, aí eu já vou ser o contraponto. Aí eu elimino, respectivamente, simultaneamente, Cruzeiro e Atlético, porque o campeonato estadual tá igual para os três. A Copa do Brasil, para mim, ela perde importância em relação à Libertadores, e o brasileiro, como eu já expus, para mim é o mais importante de todos. Então, eu elimino, nesse aspecto, eu elimino Cruzeiro e Atlético. Pois é, então você colocaria na terceira colocação um dos dois, mas tem que colocar um. Não, os dois, aí. Aí é idêntico, aí. Não tem como, aí. Entendi, tudo bem. A conquista porque vai ter que ter idêntica, ordem, né? Vai ter que ter primeiro, segundo, terceiro. Então você vai ter que escolher a ordem. Então aí você desempata, não, você mas escolhe eles um dos dois para terminaram ser terceiro. igualdade. Como eles não serão, na minha votação, os campeões, então eles estão eliminados com a mesma campanha, mesmo saldo de gols, mesmo número de vitórias. Então vou ter que desempatar, é isso? Você É isso que você desempata. quer dizer, né? É, isso você que tem você que quer dizer. desempatar. Para mim, o segundo e terceiro lugar. Bom, vamos lá. Não, aí ficou fácil, é só escolher entre Cruzeiro, Flamengo ou Atlético. Não, Cruzeiro e Atlético, né? O Flamengo também, Não, você porque botou o teve um voto, Flamengo cada um aqui, tem um né? voto. Não, o Flamengo eu não vou botar, não, tá louco. O São Paulo, pra mim, tá em primeiro, vocês estão ficando doidos. Mas tudo bem. Vou colocar aqui, ó, vou pegar os parâmetros colocados por vocês aqui, né? O parâmetro de importância do título, né? Que é o que o André colocou e o Toscano também tem usado esse parâmetro aí. Aí, no caso aqui, o terceiro seria o Cruzeiro, o segundo o Atlético e o primeiro o Flamengo. Estamos no terceiro por enquanto, é o terceiro. Quem vai ser o seu terceiro? Então tá bom, então vai Cruzeiro. Sobrou Flamengo e Atlético. Vai lá, Tá, segundo. mas agora eu vou provocar. Por que o Cruzeiro e não o Atlético? Qual que é o seu argumento para deixar o Cruzeiro em terceiro com os mesmos títulos do Atlético em segundo? É pela ordem de importância. O Atlético não ganhava o campeonato há 50 anos. Ah, sei. Beleza. 50 Então anos. tá. E o Cruzeiro Ok. tinha... O Cruzeiro... Bom, o Bruninho tá fazendo as vezes dele aqui agora, né? Falando assim, mas o Cruzeiro ganhou o primeiro campeonato de pontos corridos. É uma ordem... É isso que eu estou falando. Você está parecendo uma república que tem, acho que é na Europa, na Ásia, que eles nomearam um camarada para um departamento que vai cuidar das eleições. Bom, não me lembro onde direitinho. Deixa para lá. Bom, pode ir, segue. Eu estava em dúvida entre o Cruzeiro e o Atlético muito por causa disso. agora você vai ter que votar em Atlético e Flamengo. Acabou, o Cruzeiro tá ali. Mas só coisa, porque o Cruzeiro, para mim, foi isso. Ele foi uma equipe que primeiro se adaptou a uma nova realidade, né? O futebol brasileiro mudou em 2013 a forma de disputa e o Cruzeiro foi o primeiro a se adaptar e a isso tinha méritos. Para mim, ficaria entre os dois primeiros. Já que entre Flamengo e Atlético, para mim o terceiro, então, vai o Flamengo. O segundo é o Flamengo, então. Entre os dois é o Flamengo o segundo. Eu também não gosto do Flamengo de jeito nenhum, né, cara? Não é que eu não gosto, mas entre um time que foi beneficiado durante muitos anos, que montou um elenco para conquistar um título, e aí conseguiu fazer uma boa temporada 2019. E um outro clube que em 2 anos conseguiu montar um projeto que desbancou esse superpoderoso Flamengo e que conseguiu um título que não conquistava há 50 anos, o apelo, para mim, é muito maior para o Atlético do que para o Flamengo. Então, o Atlético seria o primeiro e o Flamengo o segundo. Mas aí o Toscano, já sei que o Atlético vai estar em segundo, porque ele colocou em mesma ordem de importância do Cruzeiro. E eu concordo com o Toscano, que eu teria que desempatar, entendeu? E o Flamengo ficaria em primeiro lugar na nossa votação. É isso, Toscano? Você vai mudar o voto? Não, o meu voto já foi dado. A única questão que eu vou ponderar aqui, é igual um certo cidadão que vai pedir vistas a uma coisa que estava 8-0. É o seguinte, são os critérios. Eu pautei o meu voto, fazendo defesa de voto, que coisa, pelo peso que eu dei aos títulos, aos campeonatos. Agora já tem o colega relator aí dizendo que a importância do tempo que ficou sem conquistar. O outro falou que foi melhor adaptação ao pontos corridos. Eu só quero aqui ponderar diante dos meus colegas que há que se ter coerência nessa corte. Não, mas coerência. Peço vênias aqui, colega, porque peço vênias porque o meu foi baseado desde o início. Falei que até o Paulo criticou em relação ao São Paulo.
o impacto que trouxe para a realidade do clube no momento. Para mim, o impacto que o título do Atlético trouxe nessa temporada, o Copa do Brasil, o brasileiro principalmente, foi muito maior do que para o Flamengo ganhar a Libertadores ou o Brasileiro de 2019. Não, o São Paulo tinha 12 anos que não conquistava, tudo bem, tinha ganhado 2 mundiais. Tá Mas agora, se você falar comigo assim, seu time conquistou o campeonato estadual, a Libertadores e o Mundial. Pronto, acabou, gente. Não precisa mais nada, não. Você trocava o brasileiro desse ano pelo Mundial? Claro! O que torcedor troca, gente? Eu não trocava, não. O que torcedor O troca? brasileiro, eu não troco o brasileiro por nada, Trocava. porque eu acho que para mim o mais importante. Mais que é difícil que isso? Libertadores e Vocês tão- Mundial. Não. Que é isso, Paulo? Aqui, o Bruninho tá falando aqui na minha orelha aqui, ó. Que é isso, Paulinho? Esse povo é doido, eu troco o Hexa da Copa do Brasil pelo Mundial, o Cruzeirense aqui, é que todo mundo troca. Não tem jeito, Deixa não, eu mas te tudo falar bem. uma coisa aqui. Você tem um campeonato nacional de 38 rodadas, em que até a metade do campeonato, no mínimo, você tem 8 a 10 times com reais condições de título. Isso é muito difícil. Não, E entendo, aqui, essa entendo. nossa conversa aqui está lembrando algumas sessões que a gente vê aí pelas TVs, né? O decoro, mas o camarada, Vossa Excelência está enganado, Vossa Excelência é um biltre. Mas tá aí, a nossa ordem, então, aqui no programa É uma ficou falta de ordem, né? com o Flamengo, o Atlético, o Cruzeiro, São Paulo e o Palmeiras. São Paulo e o Palmeiras. São Paulo e o Palmeiras. Ficou desse jeito. Na minha ordem não sairia assim, não, mas tudo bem. A nossa ordem é votação, então a nossa ordem está no coletivo, tá certo? Você tá doido. Vossa Excelência não tem o direito de questionar os nossos votos. Eu fico imaginando, gente. Cruzeiro ou Atlético ganhando o Mundial, a Praça 7. Não vai caber, não, gente. Vocês são malucos. Não, que isso. Podia ganhar ali Campeonato Mineiro, Libertadores, Mundial. Pronto, parava tudo. Qualquer um dos dois, parava tudo.